Saudações pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma videoaula. Esta é a videoaula número 8 da unidade 1, que é a energia mecânica. E o tema desta videoaula vai ser a energia potencial. O que seria essa energia potencial? Nada mais é do que uma forma de energia que os corpos acumulam quando estão numa determinada posição dentro de um sistema de referência. Por exemplo, na mecânica, a gente sabe que existem dois tipos de energia potencial: a energia potencial gravitacional e a energia potencial elástica. A energia potencial gravitacional é a energia que os corpos possuem devido estarem a uma determinada altura em relação a um campo gravitacional. Então, aqui nesta figura está mostrando o solo, por exemplo, que a gente utiliza como nível de referência. Esse objeto está a uma determinada altura, ele tem uma certa massa, submetida ao campo gravitacional. Então, ele tem aqui uma energia potencial gravitacional acumulada. É óbvio que se deixarmos cair esse objeto, ele vai causar aqui um estrago no solo. Então, ele vai converter esta energia gravitacional em alguma atividade, em algum trabalho, né, quando ele fizer um deslocamento para baixo. Então, para a gente calcular esta energia potencial gravitacional, a gente multiplica a massa pela gravidade pela altura que o objeto se encontra. Nós utilizamos as unidades do Sistema Internacional. Para a massa, o quilograma; a gravidade, a gente sabe que é metros por segundo ao quadrado, e a altura a gente sabe que é metro. E a unidade de energia vai ser o joule. Já a energia potencial elástica, pessoal, é a energia que as molas oferecem a um sistema. Então, por exemplo, esse corpo aqui, ó, foi puxado, né, contra uma mola, ele vai acumular uma quantidade de energia. À medida que soltarmos, ele vai se deslocar para a direita, vai ganhar velocidade. Então, esta energia que o corpo acumula quando está aqui comprimido por uma posição x aqui, é dada por kx ao quadrado sobre 2. A mesma equação que a gente usava para calcular o trabalho da força elástica. O K é a constante elástica, o x é a deformação da mola, o quanto ela foi comprimida ou distendida, dividido por 2 aqui. A gente sabe que as unidades do Sistema Internacional, a constante vai ser Newton por metro, a deformação vai ser dada na unidade metro, e fazendo uso da equação, você vai obter aqui a energia na unidade joule. Nós sabemos também, pessoal, que existe uma relação entre trabalho e energia. É claro que a gente já viu numa das videoaulas anteriores a relação entre trabalho e energia cinética. Agora a gente vai ver aqui a relação entre trabalho e energia potencial. Nós sabemos que quando um corpo é deslocado de baixo para cima, ele vai ganhar energia. Então significa que vai precisar fazer trabalho para deslocar esse objeto para cima. Então esse trabalho ele equivale à variação da energia potencial gravitacional. Ou poderia ainda, se tratássemos de mola, o trabalho seria a variação da energia potencial elástica. Eu trago aqui para vocês uma aplicação, né, da física no contexto da engenharia agronômica. Esses conceitos que a gente acabou de ver, então, vão ser usados aqui para compreendermos como funciona esse equipamento aqui chamado penetrômetro de impacto. Esse penetrômetro de impacto, pessoal, é um equipamento que a gente utiliza para ver a compactação do solo. Tá? Essa haste aqui, ó, ela vai ser fincada no solo por impacto desse bloco aqui, ó. Na sequência eu já vou mostrar melhor. Tá? Então esse impacto ele vai estar relacionado aí com os princípios físicos da conversão de energia potencial gravitacional em trabalho mecânico. Tá? Então esse instrumento ele constitui basicamente de uma haste, que seria esta aqui, ó, uma haste metálica. Aqui existe uma ponteira, um conezinho, né? No caso, uma ponta afiada aí. E aqui na parte de cima tem esse bloco. Esse bloco ele pode ser erguido até aqui, ó, e depois
a gente solta esse bloco, ele bate aqui nesse pino, como se fosse um bate-estaca, e finca essa haste no solo. Conforme a dificuldade encontrada para fincar esta haste no solo, vai ser possível mensurar se o solo está compactado ou não, ou quanto que ele está compactado. Aqui nessa figura está sendo ilustrado aqui o funcionamento do penetrômetro, onde essa pessoa aqui ergueu aquele bloco aqui, ó, por uma certa altura, ele solta, bate aqui na estaca e vai ficar. E aí quando fica, ele consegue ler essa outra haste aqui, ó. Ela é graduada. Aqui, ó, ela tem as marcações. Quando isso finca no solo, vai mostrando aqui o quanto ficou. E aí você faz a leitura da penetração no solo, né? E esses dados coletados por essa pessoa permitem prever então a compactação do solo e assim decidir sobre qual o manejo adequado, se vai ser preciso descompactar o solo, qual é o implemento agrícola que você vai utilizar, ver se as raízes das plantas vão se adequar para aquela compactação e assim por diante. Aqui mostra, gente, no slide número 8, o equipamento. Aqui ele está desmontado. Ó. Deixei essa figura desmontada aqui para mostrar que aqui tem a ponteirinha onde não dá para ver aqui, né, nessa imagem aqui, tá? E aqui esse peso, ó. Aqui o peso, ele tem um curso aqui para ele se deslocar. É esse curso aqui, ó. Ele se desloca daqui a aqui. Então aqui tem os dados técnicos do penetrômetro. Essa altura toda do equipamento é 1,65. Isso aqui não precisaria para fazer os experimentos. A gente também não precisaria saber o tamanho da régua aqui. E essas outras informações são as informações que a gente realmente precisa, né? Por exemplo, a massa dinâmica. O que seria isso? A massa dinâmica é a massa desse bloco aqui, ó, que é o que vai ser puxado para cima e solto para causar um impacto. O que é essa massa total? Não é a massa de todo o equipamento. É a massa desta haste aqui, ó, mais a massa desse bloco aqui, nessa massa dinâmica. Então, poderíamos dizer que é a massa da haste mais a massa do bloco. E esse curso de queda livre é essa distância que existe aqui, ó, que o bloco vai ser movimentado para causar os impactos. A área do cone, ou seja, é essa pontinha aqui, ó, ele tem uma área de contato. É como se você estivesse vendo uma caneta assim de frente. Isso aqui tem uma área, tá? E essa área, se for muito grande, certamente vai ser mais difícil de penetrar no solo. Então, a influência da área também, ela vai acabar importando aí na coleta de dados. Eu trago agora para vocês, pessoal, um vídeo que está disponível no YouTube, onde mostra o funcionamento aqui desse penetrômetro de impacto, como a pessoa utiliza aí na prática, né? Vamos assistir esse vídeo aqui, tá, pessoal? Este video explica cómo medir la resistencia de penetración del suelo utilizando un penetrómetro. Para este protocolo necesitamos un penetrómetro, hojas para anotar datos y un lápiz o pluma. Coloque el penetrómetro perpendicular a la superficie del suelo. Levante la pesa del penetrómetro lo más posible. Déjela caer. Repita este procedimiento hasta que el penetrómetro haya alcanzado la profundidad deseada. Cuente el número de impactos que requirió para alcanzar esta profundidad y regístrelo. Repita el procedimiento hasta alcanzar la máxima profundidad de muestreo. Durante este proceso es importante que tenga cuidado con sus dedos,
no agarre el mango y suelte la pesa al dejarla caer. Oh. Además, no fuerce la pesa hacia abajo. Esse vídeo que acabamos de ver, pessoal, ele está disponível nesse endereço aqui, né, registrado aqui no slide número 9. Então, pessoal, vimos que o penetrômetro de impacto, ele basicamente consiste aqui numa haste metálica, nesse bloco, que vai cair, bater aqui nesse pino e fazer a penetração no solo. Então, a gente sabe que esse bloco tem uma massa M e a haste ela tem uma massa também, uma massa M minúscula. Esse bloco vai cair por uma altura H e vai penetrar por uma distância x aqui no solo. Usando os princípios físicos estudados anteriormente, os princípios aí de trabalho, de energia, vamos calcular aqui qual é a força de reação que o solo faz, né, em função desses parâmetros do equipamento e da penetração que vai ocorrer no solo. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente precisa saber, né, é que o solo ele vai exercer uma força para cima. Quando essa haste ela tende a penetrar no solo, o solo vai reagir. Então, ele vai gerar uma força de reação, né, direcionada na vertical com o sentido apontando para cima. Então, isso aqui é o primeiro ponto que a gente precisa discutir. E segundo, né, a queda desse objeto aqui, ó, vai fazer com que ele perca energia gravitacional e essa energia gravitacional ela vai ser transformada em trabalho para fincar esta haste aqui no solo. Então, a gente já sabe isso aqui, ó, isso aqui é um princípio físico, que a variação da energia gravitacional desse bloco aqui, né, e também da vara, né, vai gerar o trabalho para fincar a haste no solo. E por que aqui a gente atribui um sinal negativo, tá, pessoal? Porque esta força está direcionada no sentido contrário ao deslocamento efetuado pela haste quando penetra no solo. Então, a gente já parte desse princípio aqui, tá? A gente parte, né, desse princípio, que o trabalho é a força e a resistência do solo igual à variação da energia potencial gravitacional, que é que está sendo envolvido aqui. Né? A gente sabe também que o trabalho é força vezes deslocamento, então a gente está trabalhando com a força de resistência do solo, vezes o deslocamento. O deslocamento é essa quantidade aqui, né, que vai penetrar no solo. Então, a gente tem força de resistência do solo multiplicado por x. Isso é igual à variação da energia gravitacional. Então, a gente sabe que esse aqui é o nosso nível de referência, portanto, vai ter aqui ó, uma variação de altura que vai corresponder a essa variação de energia gravitacional. Qual é a variação da energia gravitacional que nós vamos encontrar aqui, então? Primeiramente, esse bloco aqui ele vai cair por essa altura. Então, vai ter uma massa multiplicada pela gravidade multiplicada pela altura de queda. Então, esse bloco vai cair aqui, essa alturinha, né? Daqui, onde ele estava, até aqui, tá? Depois que ele bater aqui na haste, tanto o bloco quanto a haste vão penetrar um pouquinho no solo. Então, a gente sabe que a haste tem uma massa, o bloco também tem uma massa, então a gente soma essas duas massas, multiplicamos por G, multiplicamos pela altura. Qual foi a altura que caiu agora? Agora, a altura que isso desceu foi a penetração que existiu no solo. Então, está aqui, gente, ó, trabalho da força de resistência do solo igual à variação da energia gravitacional, e nada mais é do que isso aqui, ó, tá, gente? Negativo, porque a força de resistência é contrária ao movimento da haste, né?
Se a gente quer calcular a força de resistência, que é o FRS, basta isolá-lo, fazendo o quê? Fazendo esse X aqui ser escrito do outro lado. Então, a força de resistência do solo vai ser igual à massa daquele bloco que está caindo, multiplicado pela gravidade, multiplicado pela primeira queda do bloco, H, mais a massa do conjunto, que é a massa do bloco mais a haste, que vai penetrar nessa profundidade x aí, e multiplicado por g. E esse x que estava multiplicando, a gente passa dividindo. Este sinal aqui, a gente multiplica a equação por menos 1, e ao invés de ter menos aqui, a gente vai ter menos aqui do outro lado. Então, gente, está aqui a nossa equação para calcularmos a força de resistência do solo. É importante fazer aqui um destaque, gente, que essas informações aqui, esse M, esse H, esse outro M aqui, são dados do equipamento. É a massa do bloco, o H é a altura que ele pode descer, isso está associado ao equipamento, e esse M minúsculo é a massa da haste. G é uma constante, é a constante gravitacional. O que sobra para o engenheiro agrônomo fazer? Resta para ele fazer o quê? A medida, por isso se usa a régua graduada, de quanto essa haste penetrou no solo. Então, a campo se determina o valor de x, substituindo todos os dados na equação, você vai encontrar a força de resistência do solo. Certo, galera? Esse exemplo número 2 aqui, pessoal, é uma aplicação imediata daquela equação que a gente acabou de ver anteriormente, né? Então, diz aqui que um certo engenheiro agrônomo, ele utilizou um equipamento aqui, esse penetrômetro de impacto, e durante a sua coleta ele gerou 5 impactos e observou que a haste penetrou 12 centímetros no solo. Calcule a força de resistência do solo. Então, gente, nós temos aí uma informação importante aqui, Esse 12 é a penetração, é o valor de x, tá? E 5 impactos. Cada impacto, você sabe ali que a altura, né, desse equipamento é de 40 centímetros. E esses 5 impactos aqui, permitem que a gente faça uma inferência a respeito da altura. Porque o equipamento, quando ele penetra no solo, aqui tem uma figurinha que eu desenhei, pessoal, ele penetra essa profundidade x, ele não penetra com um impacto só, ele penetra a partir de 5 impactos. Tá? Então, a altura que tem de queda aqui equivale a 5 vezes 40 centímetros. E 5 vezes 40 dá 200 centímetros. E isso é uma altura de 2 metros. Então, está anotado aqui, a altura de queda desse bloco é de 2 metros e a profundidade de penetração no solo é de 12 centímetros, 0,12 metros. A nossa equação, então, a força de resistência do solo é igual a menos a massa do bloco vezes a gravidade, vezes a altura que ele cai, mais a massa do conjunto, que nada mais é do que a massa do bloco mais a massa da haste, vezes a gravidade, vezes a penetração no solo. Tudo isso dividido por x, que é a penetração no solo. Tá? Esse menos é aplicado para tudo isso, né, pessoal? Então, a força de resistência no solo, tá? Vai ser uma força negativa e a gente vai obter fazendo a substituição dos dados. Esse M é esse bloco. Esse bloco é chamado de massa dinâmica. Massa dinâmica porque é a massa que vai ser solta, é a massa que se movimenta. Então, essa massa é 7,2, G é 9,8 e H, claro que não é 40, H vai ser 40 vezes o 5, que a gente já fez, é o 2.
mais a massa do bloco, que é a massa dinâmica, mais a massa da haste. Claro que aqui já é dado as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Isso aqui já é a massa total aqui, ó. Então, essa massa total é 8,2, multiplicado pela gravidade, que é 9,8, vezes a penetração no solo, 0,12. Tudo isso dividido por 0,12. Então, pessoal, o resultado dessa operação aqui de cima vai dar um valor de 150,7632. Use uma calculadora aí e obtenham esse resultado. Dividido por 0,12. Logo, a força de resistência do solo vai ser menos 221,48 newtons. Aqui está a solução do nosso problema. Então, pessoal, é mais complexo entender o funcionamento desta equação do que fazer os cálculos de resistência do solo. Então, aqui, ó, a massa dinâmica, volto a repetir, é a massa desse bloco, e a massa total aqui do equipamento é a massa desse bloco mais a massa da haste. Este é o problema exemplo número 2. Aqui no slide 14 está tudo digitado aqui, tá, pessoal? Mais bonitinho aí para vocês. Como conhecimento adicional, pessoal, eu encontrei na internet 2 artigos aqui. Um primeiro artigo que fala da influência da umidade na resistência do solo, medida com penetrômetro de impacto. Isso aqui foi publicado lá em São Carlos, numa revista do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E vocês podem obter aqui esse artigo através desse endereço eletrônico. Aqui eu trago também um segundo artigo, fala sobre a comparação entre 2 penetrômetros na avaliação da resistência mecânica do solo. E aí esse artigo está disposto nesse link. Enfim, pessoal, finalizamos por aqui a nossa videoaula. Vimos então que podemos aplicar esses conhecimentos de energia potencial e de trabalho para situações práticas do cotidiano aí de um engenheiro agrônomo. Espero que tenham compreendido, deixo um grande abraço e nos vemos numa próxima videoaula. Tchau, tchau!